Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 em diante. Estou muito feliz com Deus, porque Deus é bom, tem nos abençoado, tem nos dado muito, mais do que merecemos. Aleluia. E hoje, nesse dia tão maravilhoso, enviou os irmãos para estarmos juntos aqui, glorificando a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a seguir. Nós vamos ler o texto que vai falar da filha de Jairo. Glória a Deus. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. E então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Vamos agora pular lá para o versículo de número 35, que é a continuação desse texto. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e ordenou que dessem de comer à menina. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós vemos aqui um texto maravilhoso que relata um milagre extraordinário. E dentro desse milagre nós pulamos um texto que relata outro milagre, que é o milagre da mulher do fluxo de sangue. Porque Jesus é chamado por Jairo a ir à sua casa para impor as mãos sobre a menina que estava moribunda, estava para morrer. E lá no versículo de número 25 em adiante, vai dizer que uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia que nunca se estancava, e já tinha sofrido muito, tinha padecido demais, era rica e ficou pobre, gastou tudo com os médicos, e já não sabia mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que, ouvindo falar sobre Jesus, ela pensou consigo mesma: se eu ir até onde ele está, e se eu tão somente conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E foi o que ela fez. Ela fez exatamente isso. Ela fez o que pôde, gastou o resto de forças que tinha e foi até Jesus e tocou nas vestes. E na mesma hora, diz a Bíblia, na mesma hora a sua enfermidade desapareceu. Ela ficou curada instantaneamente. Ela ficou tremendo, perplexa. Ela ficou admirada que realmente um milagre aconteceu. Ela ficou pasma, parada, e pensando: poxa, realmente
Aconteceu. Então Jesus pergunta e diz: alguém me tocou, porque havia uma grande multidão. 2 vezes nós lemos aqui que uma grande multidão o seguia comprimindo, quer dizer, não é só o fato da multidão estar atrás dele. A multidão estava atrás dele e queria tocar nele, queria chegar perto, então espremia, imprensava. E os discípulos, que funcionavam como uma espécie de segurança de Jesus, que estava em volta ali, sofriam um bocado, porque a multidão queria chegar cada vez mais perto. E ele diz: alguém me tocou. Os discípulos ficaram espantados. Como assim alguém te tocou? Está todo mundo te tocando? E ele está procurando. Então a mulher vem tremendo, temendo, e ela diz: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Ele disse: então pode ir para casa, a tua fé te salvou, você está curado, o seu problema está resolvido. Então no versículo de número 35 continua a história de Jairo, o nosso irmão. Mas nós vamos observar aqui, tanto no versículo de número 23, ele pediu insistentemente, ele rogou, ele implorou pelo milagre que ele tanto precisava. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando nós precisamos de algo, quando nós realmente estamos interessados no milagre, nós não só fazemos um pedido assim, jogado ao vento, sem muito interesse, sem muita credibilidade. Quando nós realmente precisamos de um milagre, nós clamamos a Deus, nós rogamos, nós imploramos, nós derramamos a alma diante de Deus, porque nós precisamos daquele milagre. A Bíblia diz que ele insistentemente pediu para que Jesus fosse à sua casa. E eu não sei se os irmãos notaram, mas na leitura do texto eu dei ênfase ao título desse homem, porque é interessante que a Bíblia cita várias vezes: o principal da sinagoga. O principal da sinagoga, o mais importante da sinagoga, o homem grande da sinagoga, o homem importante da sinagoga, o principal deles. A Bíblia relata várias vezes o principal, o grandão. Só que nessa hora, meu irmão, nessa hora, esse título para nada aproveitou. É importante notar no texto que a mulher do fluxo de sangue também não tem nome. A mulher não tem nome, ninguém sabe o nome dessa mulher. Você pode dar o nome que quiser para ela, mas você não vai acertar, você não sabe o nome da mulher. Agora esse homem, esse principal da sinagoga, até nome tem, o nome dele é Jairo. Ele é importante, todo mundo conhece o Jairo, todo mundo sabe quem é. Só que na hora do problema, meu irmão, o título não resolve. Na hora da enfermidade, você pode ser o senhor da sociedade, mas a enfermidade vem e você não sabe mais o que fazer. Pode ser rico, seu dinheiro vai embora e não resolve. Pode viajar o mundo inteiro e não resolve. Só que esse homem sábio foi, porque quando ele viu que ele precisava de uma solução, ele foi até a pessoa certa, ele foi ao lugar certo, ele foi aos pés de Jesus buscar uma solução. E ele não só olhou para Jesus e disse: bom, o senhor poderia resolver um problema para mim? Não, a Bíblia diz que ele pediu insistentemente, ele clamou, ele implorou. Note bem o versículo da Bíblia. No versículo de número 24, depois de tudo aquela imploração, aquele clamor, depois de todo aquele rogo, a Bíblia vai dizer no versículo de número 24, pelo que Jesus foi com ele. Por causa daquilo, por causa daquele clamor, por causa daquela insistência, Jesus resolveu ir com ele. Muita gente perde a bênção porque ele pede o milagre para Deus, mas não tem paciência para pedir mais uma vez, não tem autoridade para insistir mais uma vez. Ele pede uma vez e não pede de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus ensinando: pedi, preste bem atenção, pedi e pedi de novo, para você entender. Pedi,
Tem que pedir e pedir de novo. Que tal se fosse assim, irmão? Tudo que você quisesse, você pedia uma vez e já recebia. Que bênção, né? Senhor, eu quero um carro zero. Apareceu. Nossa, que bênção. Pediu, chegou. Não, a Bíblia diz: pedir, 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 pedir. E a Bíblia não para no pedir. Jesus disse: pedir, pedir, batei, batei, buscai, buscai. Então a gente tem que entender que não é só um pedido, é implorar, é derramar a alma, é clamar, é insistir com o Senhor. Nós vemos uns cristãos dos dias de hoje que são muito pálidos na sua oração. Eles não têm autoridade, nem eles estão acreditando naquilo que eles estão falando. Que dirá se Deus vai dar alguma coisa a esse cristão, se nem ele mesmo está crendo naquilo que ele está pedindo? A Bíblia diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, porque Deus não se agrada de quem se aproxima de Deus sem fé. Você vai orar, mas você não crê no que está orando. Você está pedindo, mas não está crendo. Uma vez eu comentava com o irmão e dizia que há cristãos que dobram os joelhos e na oração ele diz: ó Deus que abre o mar vermelho, Deus todo-poderoso, Senhor, para ti não há impossíveis. Mas ele está jogando palavra ao vento, irmão, porque situaçõezinhas bem pequenininhas assim, ele não acredita que Deus pode resolver. Ele não acredita. E Deus realmente é um Deus todo-poderoso. Jairo, quando identificou que Jesus realmente poderia resolver o problema, a primeira atitude dele foi insistir, rogar. Ele disse: ele pode resolver, então não saio daqui enquanto ele não me der uma resposta positiva. É isso que está faltando na minha vida, é isso que está faltando na sua vida. Nós temos que fazer como Jacó: eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Não é só um pedido e nada mais, nós temos que rogar, insistir, clamar. Outro detalhe importantíssimo aqui, nós vamos ver que Jairo, quando viu a Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Prostrar. Prostrar na Bíblia é sinônimo de adoração. Prostrar-se é adorar na Bíblia. Não existe adoração quando a pessoa não se prostra, não se rende. A adoração exige prostração diante do Senhor, exige reconhecimento da grandeza de Deus e de sua pequenez. Se você vai adorar, mas com o nariz empinado, se achando grandão, Deus não vai te ver, não vai te notar e não vai fazer nada por você. Mas se você vem de cabeça baixa, reconhecendo que você é pequeno, que você é pó, que você é dependente da graça de Deus, você já tem um ponto a seu favor: Deus está de olho em você. Aleluia! Jesus comparou bem entre aquele que ia ao templo e erguia a mão e dizia: ó Senhor, eu te agradeço, porque eu pago minhas contas, porque eu pago o dízimo, porque eu faço, porque eu sei, porque eu tenho. E o outro que batia o peito e dizia: miserável homem que sou, pobre pecador eu sou, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse, fez a pergunta para que qualquer pessoa possa meditar: qual dos dois saiu dali abençoado? Os arrogantes não sobrevivem diante de Deus, mas os verdadeiros adoradores sempre têm resposta. O segredo do teu milagre está em adorar primeiro. Se você ler a Bíblia, vai perceber que todos aqueles que adoraram primeiro não ficaram sem resposta, tiveram a resposta. O segredo está em adorar a Deus primeiro. Não chega batendo boca, não chega reclamando, chega adorando.
Não adianta você querer dialogar, confrontar a Deus, querer provar para Deus que você está certo e Deus errado. Isso não vai acontecer, irmão. Você está errado de novo. É melhor você se abaixar, se humilhar, se prostrar diante de Deus, porque Ele realmente é Deus poderoso que pode todas as coisas. Aleluia. Uma das coisas que eu aprendo e eu tenho visto muito, a adoração nos dias de hoje, ela é muito induzida. É uma adoração que alguém tenta forçar os outros a fazer. E a adoração verdadeira não é assim que funciona. A adoração verdadeira é individual. Ela brota de dentro de você. O verdadeiro adorador, ele não adora porque o pastor está mandando adorar. Ele não adora porque o pregador está dizendo, adora aí, irmão, adora aí. Não, ele adora porque dentro do seu coração tem um fogo que queimando está e o induz a adorar. Ele não resiste, ele adora a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho muito importante que Jairo vai dizendo na sua oração: eu rogo-te para que venhas e lhe imponhas as mãos. Olha o jeito que Jairo está querendo que o milagre aconteça. Eu rogo-te que venhas, imponhas as mãos, para que a menina sare. Se ele está dizendo sare, é porque até onde o conhecimento de Jairo está, a menina está viva, apenas doente. Ele está dizendo para que ela sare e viva. Está dizendo que a menina está viva e precisa que Jesus vá até lá, porque na cabeça de Jairo ele está dizendo, se Jesus for até lá, impor as mãos, a menina vai sarar e vai viver. Eu acho que na sua mente, na mente de quem conhece Bíblia, já lembra daquele outro homem importante, o centurião de Cafarnaum, que não chegou até Jesus, mandou dizer para Jesus, olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em meu lar, mas se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo sarará. E Jesus ficou maravilhado. Ei, Jesus ficou maravilhado da fé daquele homem e disse, eu nem em Israel eu vi tanta fé, porque ele era estrangeiro. E quando Jesus disse, imediatamente o servo ficou curado. Mas a fé do Jairo já não era assim. A fé do Jairo já entendia que Jesus tinha que ir com ele, tinha que ir até a casa dele para impor as mãos sobre a menina, para que a menina sarasse. Aqui eu aprendo que há medidas de fé. Tem pessoas que têm muita fé, tem pessoas que têm menos fé, mas é difícil quando a pessoa tem muito pouca fé, porque sofre muito. E aqui, esse Jairo, ele tinha fé que se Jesus fosse até lá, Jesus resolveria o seu problema. Agora observe bem, no versículo de número 35, quando Jesus está falando para a mulher do fluxo de sangue, pode ir para casa, que o teu milagre já aconteceu, você está abençoada, a tua fé te salvou. Quando Jesus ainda está falando estas palavras, chega alguém lá da turma que estava lá na casa de Jairo e diz assim, porque você ainda está importunando o mestre? Por que você ainda está incomodando o mestre? Por que você ainda está ocupando o tempo do mestre? A tua filha morreu. Irmão, observa bem, a fé de Jairo era que Jesus ia ir com ele, chegar na casa dele, impor a mão e a menina sarar. Mas acontece que agora aconteceu um imprevisto. No meio do caminho,
aconteceu um outro acontecimento e não deu tempo de Jesus chegar lá e a menina morreu. Eu conheço muita gente, e quem sabe até eu poderia fazer assim. Ao ouvir esta palavra, poderia ficar muito furioso, irritado e esbravejar, dizendo: Jesus, o Senhor demorou a ir até minha casa. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, teria tempo de resolver o problema da minha filha. Mas porque o Senhor parou aí para realizar mais um milagre, a minha filha morreu lá. E agora? Quem fica com a morta? Sou eu, né? Ele poderia ter tido essa atitude, mas ao que dá a entender que esta não foi a reação de Jairo. O que a Bíblia dá a entender, que quando Jairo ouviu estas palavras, o seu coração desmaiou, e o seu rosto transpareceu a sua fraqueza de fé. E quando ele está afundando na fé, Jesus, que também ouviu as palavras, ele vai dizer o seguinte: não tenha medo, apenas creia. Aqui eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Algumas coisas na sua vida parece que estão demorando, parece que já não tem mais jeito, e você já está a ponto de desistir. A palavra de Jesus para a sua vida é: não tenha medo, continue com coragem, continue caminhando, não desista de crer, porque o Senhor é todo poderoso e Ele pode resolver, Ele ainda pode, Ele ainda é Deus. Não temas, não tenha medo, não desanima, creia, continue crendo. Nós temos um problema muito sério, irmão. Nós olhamos para as circunstâncias. Todo ser humano é assim. Ele olha para as circunstâncias. Se os ventos são favoráveis, ele diz: oh, minha vida vai ser uma bênção aqui, porque os ventos sopram a favor. Mas se os ventos viram, ele diz: ei, agora não vai mais dar, agora se acabou tudo, ixi, agora não tem mais jeito, eu ia indo tão bem, mas agora não vai dar mais. Porque ele olha as circunstâncias e ele perde a fé. Faz-me lembrar do apóstolo Pedro, que estava junto com os outros discípulos dentro do barco, enfrentando uma grande tempestade, estava escuro, a situação estava difícil, mas eles estavam lutando para sobreviver. De repente, depois das 3 horas da manhã, a Bíblia diz, na quarta vigília da noite, então era depois das 3 da madrugada, Jesus vem andando por cima da água, irmão. Olha o milagre acontecendo. Jesus vem caminhando por cima da água, e eles veem aquele ser que vem por cima das águas, e eles não entendem e começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma, e estavam tomados de medo e não sabiam o que fazer. Então Jesus disse essas palavras: não temam, creiam, sou eu, não tenham medo, sou eu. E então eles recuperaram o ânimo, mas ficaram ali atemorizados ainda, não sabiam o que fazer. Mas olhe bem o que Pedro fez. Pedro se levantou e disse: já que é o Senhor que vem fazendo tudo isso, que vem mostrando soberania e poder, eu quero provar deste milagre, me deixe andar por cima das águas também. Jesus disse: vem. Aleluia. Olha só, e Pedro olha, observa, Jesus diz: vem, e ele desce do barco. Irmão, vamos conversar. Está escuro, tempestade, é mar, irmão, é água. Jesus disse: vem. Nessa hora, a barriga dá aquele embrulho na barriga, sabe? Porque na hora você pensa: e se eu pôr o pé e afundar? Mas Pedro não deu ouvidos para isso. Imediatamente ele colocou um pé e colocou o outro, e estão andando por cima da água. Sinceramente, eu queria estar lá de pertinho para filmar isso,
para ver Pedro andando em cima da água. Queria usar até umas luzes para ficar bem claro que Pedro estava andando em cima da água mesmo. Mas só que observe bem, enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele caminhava por cima da água. Ele estava andando por cima da água, vivendo uma novidade, uma experiência extraordinária, coisa que nenhum dos outros discípulos pôde contar depois. Mas o momento que ele parou de olhar para Jesus e começou, diz a Bíblia, observar o vento, observar as ondas, ele sucumbiu. Não olhe para as circunstâncias nada são. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Quando parece que tudo acabou, ainda é um começo, ainda é uma página em branco, onde Deus pode começar a escrever uma história tremenda e maravilhosa. Não olhe para as circunstâncias, não atente para as circunstâncias. Na mesma hora que Pedro afunda, ele clama: Senhor, salva-me, e o Senhor o salva. Observe, não pereceram. A palavra do Senhor sempre dá respaldo, da segurança. Enquanto você estiver com a palavra de Deus, você está seguro. Tanto Pedro quanto Jairo, eles desfalecem, eles afundam, mas quando eles ouvem a palavra do Senhor, eles são revigorados. Aleluia. Agora preste bem atenção. Jesus diz para aquela multidão: eu não vou levar ninguém comigo. Agora nós estamos com pressa, vamos apressar o passo. E só vai aqui comigo Pedro, Tiago e João. Foram 3 discípulos e mais Jesus. Quando eles chegam na casa, ele vê que há um alvoroço. Claro, a menina morreu, então há um alvoroço muito grande no lugar. E há pessoas chorando. Há muito choro, há muito pranto. Primeiro porque haviam pessoas nessa época que eram pagas para chorar. Eram pagas para chorar. Eram chamadas de carpideiras. Todo velório tinha 3 tipos de pessoas que ganhavam dinheiro. É claro, o coveiro, que fazia cova, ganhava dinheiro. O flautista ganhava dinheiro, porque em velórios era normal que os flautistas tocassem. E a terceira classe de pessoas que ganhavam dinheiro eram as carpideiras. Elas não trabalhavam com enxada, elas choravam, tinham esse nome de carpideiras. Então, para que seu velório tivesse cara de velório, as carpideiras eram contratadas. E era aquele chororô. Elas não estavam chorando porque conheciam o defunto, porque amavam o defunto, porque gostavam da conversa do defunto. Elas estavam chorando porque elas ganhavam para chorar, de sorte que elas tinham que chorar. Eu acho que hoje, nos dias de hoje, irmão, tem uns velórios por aí que está precisando de umas carpideiras. É só abrindo um parênteses aqui na mensagem, porque eu tenho ido em alguns velórios que tem gente contando piada, tem gente que foi para aproveitar o café. É sério, irmão. Os camaradas estão rindo que parece que é uma festa. Quem chega no lugar pensa assim: quanto que está a entrada? Não, é um velório. É um velório. Ah, tá bom. Porque em vez de chorar, o povo está alegre. Aqui não tinha disso, porque além das pessoas que realmente estavam tristes pela morte da pessoa, haviam aqueles que eram contratados para chorar. Então havia muito choro naquele lugar e havia um alvoroço porque a menina acabara de falecer. Só que quando Jesus chega, Jesus diz o seguinte: olha só, alguém diz que Jesus é até bem engraçado no jeito de se comunicar com as pessoas, porque Jesus chega aqui e diz: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quem estava lá e viu a menina morrer, pensa: como assim? Olhe bem as atitudes de Jesus. Há poucos momentos atrás, ele disse para os discípulos: alguém me tocou. Os discípulos assim: como assim alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Aqui Jesus chega e diz assim: por que vocês estão fazendo todo esse alvoroço e esse chororô?
A menina não está morta, ela está dormindo. Jesus poderia ter dito isso diferente. Ele poderia ter dito assim: parem de chorar, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu vim aqui trazer a vida para ela. Se ele dissesse dessa forma, a multidão ia tomar um espanto, porque Jesus era famoso. A fama de que Jesus curava pessoas e ressuscitava pessoas era muito grande. Mas porque Jesus disse que a menina não estava morta, as pessoas começaram a rir. A Bíblia diz: e riam-se dele, e riram dele, zombaram dele, e disseram: não, nós sabemos que ela morreu, nós temos certeza que ela morreu, o que é que você está falando? Só que veja bem, a maneira de Deus agir não compete a você, a maneira de Deus falar não compete a você, não é você que diz como Deus deve fazer e como Deus deve falar. Você sabe por quê? Porque nesse exato momento, todos aqueles que riram, eles tiveram que sair do local. Todos perderam de ver o milagre, porque vai dizer a Bíblia que todos eles tiveram que sair. Tendo ele feito sair a todos, tiveram que ir. Eu tive uma experiência desagradável há uns tempos atrás. Eu fui numa igreja e o pregador estava pregando nesse texto aqui, e tinha uma mulher paralítica na igreja, e o pregador era mente fértil, irmão, muito fértil a mente do pregador. Ele, quando chegou nessa parte aqui, sabe o que ele fez? Ele disse assim: agora eu quero que todos saiam da igreja. Eu vou escolher 6 pessoas de fé, 6 com ele, né? Eu vou escolher 5 pessoas de fé para que estejam comigo, e esta mulher vai ficar curada. E colocou todo mundo para fora. E como Jesus não fez um milagre assim na hora, a gente ficou lá fora bastante tempo. E de repente o obreiro chegou e deu a Bíblia de cada um, o inário de cada um, e todo mundo foi embora, e o pastor ficou lá com 5 pessoas de fé, orando pela mulher paralítica para ela andar. Se ela andou, eu não sei, eu só sei que aquele pregador tinha uma imaginação incrível. Já pensou, irmão? Mas foi o que Jesus fez nesse dia. Ele mandou sair todo mundo teve que sair. Só ficou o pai e a mãe da menina, Jesus, Pedro, Tiago e João. Só que quando acontece isso, Jesus vai até a menina, bem simples, o texto está claro. Jesus toma pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Só por questão de entendimento, o nome da menina não é Talita. Já vi alguém dizendo que o nome da menina é Talita. Não, o nome da menina não é Talita. Essa é uma expressão hebraica. Menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina, sabe o que a menina fez? Quando ela ouviu, a menina não estava morta. Já viu morto ouvir? A menina estava morta, mas quando Jesus diz: menina, a ti te digo, levanta-te, o espírito da menina não sabe se onde estava, ele veio correndo até o corpo da menina, e a menina levantou-se imediatamente, e não só levantou-se, a Bíblia diz que começou a andar. Aleluia, porque quando Deus faz milagre, Ele faz de verdade, irmão. Ele não faz pela metade, Ele faz a obra completa. A menina foi restaurada, foi curada, foi ressuscitada e recuperou todos os seus movimentos. Ela começou a andar. Por quê? Porque Jairo foi procurar a Jesus, porque a menina estava de cama, estava doente, e nesse momento, agora depois do milagre, ela já levantou-se e começou a andar. Não importa a situação que aquele projeto que Deus colocou na sua vida esteja. Não importa como que as coisas estão distantes, como estão difíceis, como o caminho, a trajetória se complicou, como que as pessoas vieram e falavam palavras que eram difíceis de ouvir. Saiba de uma coisa:
Para Deus tudo é possível. Para Deus não há impossíveis. Então, para mim encerrar esta mensagem, eu quero dizer: não temas, não desanima, não para, continue crendo, porque o Todo-Poderoso ainda é o Senhor Todo-Poderoso. Não perdeu nem um pouco do seu poder, ainda que as coisas tenham se complicado mais, mas Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos a Deus. Aleluia. Antes de orar, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu essa palavra poderosa de Deus, não é a minha pessoa, não é este vaso aqui, mas é o próprio Deus, a palavra é de Deus. Não importa se uma criança pregou, um ancião pregou, ou alguém de meia idade como eu está pregando. O que importa é que a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz. Disse Deus que quando a palavra sai da boca dele, ela não volta vazia, mas ela prospera, ela tem vitória, ela cumpre aquilo que Deus determinou que essa palavra fizesse. Então essa palavra, ela é toda poderosa. Se você ouviu esta palavra e de repente o seu coração está desmaiado, você está abatido, a vida lhe pregou tantas peças, algumas coisas aconteceram e você caiu, prostrou-se, está desanimado, está sem forças e está pensando: como, Senhor, como que vai acontecer? Como que vai ser possível isso? Eu quero fazer um convite a você: renove a sua aliança com Deus hoje. Renove o seu pacto com Deus. Venha correndo para os braços de Jesus nesta noite, neste lugar, porque Ele é o Senhor fiel, o Todo-Poderoso, que pode dar sustentação aos seus passos. E a palavra diz que fiel é Deus para chamar, mas também é fiel Deus para sustentar, para guardar, para proteger e para levar até o fim da jornada, que é a Sião Celeste. Então hoje eu estou aqui fazendo um apelo à sua alma. Venha entregar o seu coração para Jesus. Você que talvez está parado dos caminhos do Senhor, reconcilie hoje com o Senhor. Ou você que nunca foi cristão, nunca foi crente em Jesus Cristo, eu abro a oportunidade para você. Venha aceitar Jesus. Essa igreja é uma igreja de oração, uma igreja que ama a sua vida e que vai estar fazendo de tudo para lhe dar forças para você caminhar, continuar na jornada. Glória a Deus. Alguém? Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida da irmã. Há mais alguém que queira fazer um concerto com o Senhor Todo-Poderoso? Aleluia. O Senhor está aqui, irmão, e Ele é fiel, Ele é poderoso. Esse Deus é o Deus que sustentou Pedro por cima da água. Ele sustenta você no seu caminho. Ele guarda você. Aleluia. Vem enquanto é tempo. Vem enquanto há vida. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo depois do culto, se você tiver interesse, nos procure. Nós teremos prazer em orar por você. Aleluia. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O pastor Walter vai estar fazendo esta oração e encerrando o culto. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Jesus, tu és poderoso. Aleluia. Aleluia.
aleluia, grande Deus. Grande Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Os irmãos aqui também estão entregando as suas vidas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te somos gratos, Pai, pelo teu poder. Oh, Jesus, o teu sangue garante vitória, Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, cobre com teu sangue estas vidas, Pai. Oh, Jesus, tu és fiel, Senhor. Escreve, Senhor, uma história linda, Pai. Que o seu projeto, Senhor, se concretize. Que Satanás não tenha poder, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh, grande soberano, poderoso Deus. Tu és a vitória, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Oh, Pai querido. Meu coração está jubiloso na tua presença, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Meu Deus.